nova estação, tá bom? E nós vamos então compartilhar aqui Romanos capítulo 10, verso 13 e 15, porque eu quero dizer aqui algo muito importante a respeito dos pés daqueles que anunciam o Evangelho. Romanos capítulo 10, 13 a 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Esse é um texto riquíssimo, famosíssimo, porque ele começa dizendo condições para salvação. E o apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa maravilhosa, né? E aparentemente simples de se fazer. Então, aquele que invoca o nome do Senhor. Só que ele disse que como alguém vai invocar aquilo em que ele não creu ou aquilo que ele não conheceu? E como alguém vai crer naquilo que nunca ouviu? Tem um barulhinho aqui, eu não sei se é o microfone. Se for, a gente pode trocar, tá bom? Então, como crerão naquele de quem nada ouviram? Ninguém vai crer naquilo que não ouviu. Tudo que você acredita é porque você ouviu, sim ou não? Como que você vai acreditar num negócio que você nunca ouviu? E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas tudo aquilo que você ouviu é porque alguém falou, certo? Então ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Então, se ninguém pregar, ninguém vai ouvir nada. Mas aí, por outro lado, ele diz, como é que as pessoas vão pregar se não for enviada? E é por isso que nós temos aqui, agora, né, principalmente ultimamente, nós temos enviado as pessoas, né? Nós oramos e enviamos você, porque o apóstolo diz, como pregarão se não forem enviados? Então, alguém precisa de ser enviado para então pregar, para então falar. E aí ele então cita, e ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés. Então, é uma declaração que o apóstolo Paulo faz desse ministério de proclamar as verdades de Deus, não é? Então, é isso que ele fala. Então, ele, na verdade, ele tomou essa frase, ou essa frase, ou essa expressão, ou esse período, né? Exatamente de Isaías 52, verso 7, porque ele dizia assim como está escrito, porque em Isaías 52 existe exatamente essa frase. Então, Paulo faz essa citação do Antigo Testamento, aplicando a mensagem de Deus, não é, do profeta, que o profeta Isaías falou, no contexto da pregação desse evangelho. E ele diz, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas, que é uma mensagem poética, não é uma poesia muito bonita. Porque normalmente pé é tão feio, né? Então, pé fala de coisas, às vezes, de sujeira, porque a gente anda, a gente se suja. Então, normalmente, o pé não é uma coisa muito agradável, muito bonita. Mas esse texto traz de uma forma poética, dizendo dos pés daqueles que anunciam as boas novas, que eles são formosos, eles são bonitos, né? E aí o apóstolo Paulo faz essa descrição aí do capítulo 52, do verso 7. E o verso 7. No livro de Isaías está escrito assim, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina, o teu Deus reina. E aí nesse próprio texto, lá nesse mesmo capítulo, logo depois, ele diz assim, o profeta Isaías, eis a voz dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Então, essa profecia do livro de Isaías, e que Isaías cita, né, desses pés formosos, desses mensageiros, e você vai ver, quando você for ler, eu acredito que você vai ler, quando você lê o profeta Isaías, e ele falando desses mensageiros, não só o profeta Isaías, você vai ver muito no Velho Testamento, esses homens serem chamados mensageiros, atalaias, arautos. Então, tudo se refere às pessoas que estão, que são encarregadas de levar a mensagem.
Então, o profeta Isaías está exatamente ele está se referindo àquelas pessoas que anunciavam a restauração do povo de Israel, do cativeiro. Então, eram profetas, enfim, às vezes eram homens na guerra que levavam as mensagens ou de boas notícias, principalmente, né? Às vezes de má notícias também, mas principalmente de boas notícias. Quando a guerra acabava, quando um exército tinha sido derrotado, então, por exemplo, a gente vê na Bíblia, logo depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois, né? E ficou o reino do sul, o reino do norte. E esses dois reinos, embora a princípio fosse um povo só, e depois, quando eles se dividiram, eles começaram a pecar contra Deus, e aí eles acabaram sucumbindo diante dos poderosos impérios da época, né? Então, o Império Persa, o Império Babilônico, e você vê muitos dos profetas falando desses cativeiros, sobretudo o cativeiro babilônico, que foi onde o povo de Israel foi levado, que havia várias espécies. Por exemplo, na época em que Jesus veio, havia o Império Romano, mas o Império Romano, ele dominava, ele não necessariamente pegava as pessoas e levava para o seu império, mas o Império Babilônico, ele tinha essa característica. Então, eles levavam principalmente os príncipes, as pessoas mais ricas, não é? E levavam então para o seu império para trabalhar, para viver ali, e explorava aquelas pessoas, né? Então, a gente vê isso também no livro de Esté. O povo de Israel estava cativo, né, lá no Império Persa do rei Artaxerxes, onde vem a história de Esté. Então, nós vemos essa história, né, de vários cativeiros que o povo de Israel passou, e a gente vê que em muitas ocasiões surgiam os arautos, os mensageiros, que vinham trazer boas notícias, que vinham trazer boas novas. E aí o profeta Isaías faz essa frase, essa expressão poética, que eles eram bem-vindos, né? E quanto eram formosos os seus pés, quanto eram formosos. E aí foi nesse contexto, então, que nasceu esses mensageiros, né? Então, quando Isaías diz isso, ele tem em mente essa figura desses mensageiros que corriam, às vezes, do campo de batalha, que iam às cidades trazendo as notícias de guerra, do fim de guerra, principalmente sobre a restauração de Israel. E aí o profeta Isaías, então, diz: como são formosos os pés desses que vêm, que anunciam coisas boas, que anunciam restauração, que anunciam, olha, acabou o cativeiro. Nós estamos vivendo um período de guerra, da Rússia, que invadiu a Ucrânia. E todos nós queremos receber boas notícias, amém? E bem-aventurado será aquele que for o primeiro a anunciar essas boas notícias. Nós estamos orando para isso. Inclusive, eu peço para vocês, nós vamos orar. Não vamos sair daqui hoje sem orar. Nós vamos orar. Nós queremos boas notícias. Nós queremos que haja mensageiros de paz naquele lugar. Não só mensageiros, mas que aqueles, né, que estão com o coração endurecidos, enfim, que Deus possa trazer arrependimento e que haja de fato paz naquela nação, naquele lugar. Tá bom? Então, é isso que o profeta Isaías estava falando. Olha, bem-aventurado, ou que pés formosos, que maravilha, são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então, e aí ele fala, anunciam as boas novas. E aí o apóstolo Paulo, então, toma essa expressão e diz, olha, como está escrito, bem-aventurados são aqueles que anunciam o Evangelho. Porque o Evangelho são boas novas. São boas novas, são notícias de paz. Às vezes a gente acha que o Evangelho é notícia de condenação. Quando a gente lê Isaías 61, e o profeta Isaías também diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? E aí ele começa a falar para que o Espírito Santo está sobre ele, é um dos nossos tópicos aqui. É interessante porque ele fala assim, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E alguém pode pensar assim, que vingança é essa? Deus vai se vingar. Mas se você for ler o contexto, você vai ver que a vingança que o profeta está falando são as mensagens de paz, a mensagem de consolar os que choram, a mensagem de vestes de alegria ao invés de espírito angustiado.
E aí o profeta vai dizer, a fim de que eles se tornem carvalhos de justiça, ou seja, uma planta, carvalho é uma planta, uma madeira nobre, uma madeira pura, uma madeira que dura talvez 100 anos. Então o dia da vingança de Deus vai ser o dia em que aqueles que choram serão consolados. Aleluia! O dia da vingança do nosso Deus será o dia em que eu e você seremos consolados por todas as desgraças que nós, porventura, tenhamos tido em algum momento da nossa vida. Sabe, o dia da vingança de Deus será esse dia. É o dia em que o diabo será derrotado, porque nasceu no coração do diabo, além da rebeldia contra Deus, um desejo de nos tornar parecidos como Ele. E o dia da vingança de Deus será o dia em que nós seremos reconhecidos à imagem e semelhança de Deus, retornando ao Pai como filhos amados, conforme Ele nos predestinou a ser. Então, é por isso que as boas novas, o Evangelho é tão necessário. É por isso que nós precisamos trazer boas novas. Sabe, ser como aqueles mensageiros. E chegar para a vida das pessoas e dizer, olha, o governo de Deus chegou. É possível acabar esse cativeiro da sua vida. Deus tem uma palavra para você. Então, as pessoas precisam ouvir, e é isso que aí o apóstolo Paulo se apropria, então, desse texto de Isaías. E ele diz, olha, bem-aventurado é aquele que clama. Mas como clamarão? Então, nós temos boas notícias do Evangelho, mas quem pregará? Como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como pregarão se não há quem envie? E nós precisamos, enquanto igreja, enquanto pessoas que têm o mínimo que seja o conhecimento da verdade, entender que há um cativeiro que precisa ser destronado da vida das pessoas. Então, é interessante, e como eu sempre digo, eu prego para mim também. A maioria das pessoas possui um verdadeiro terror diante do desafio de evangelizar, não é verdade? A gente, meu Deus, como eu vou pregar? Como eu vou fazer isso? Esse desafio desperta às vezes sentimentos, como nós pregamos aqui também, de medo, não é? Nós precisamos fazer apesar do medo, de insegurança, de pressão, de culpa. Muitas vezes a gente ser mensageiro de paz, anunciar a paz, anunciar a libertação do cativeiro, às vezes parece mais uma obrigação, não é? Bíblica, talvez, desagradável, às vezes motivado por sentimento de culpa. Não, pastora, porque lá no livro de Ezequiel diz que se a gente não pregar aquela pessoa morrer, Deus vai cobrar o sangue. Então, presta sobre mim uma culpa, se eu não evangelizar, Deus vai requerer de mim o sangue daquelas pessoas. E não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos, então, aqui trazer boas razões e bons motivos, boas motivações para a gente ser mensageiro de paz. E aí eu quero falar de 4 motivações nobres aqui. Não é o medo, não é a culpa. Para nós sermos esses mensageiros, termos os nossos pés formosos, como disse o apóstolo Paulo, como disse o profeta Isaías. Então, a primeira razão nobre porque nós devemos ser mensageiros de paz, é porque essa é uma reação natural de um coração cheio. Mateus capítulo 12, verso 34, e também Lucas capítulo 6, verso 45, e a parte B desses 2 versículos diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Inclusive, Lucas diz que do homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Então, aí ele conclui dizendo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Sabe, se há uma mensagem de paz, uma mensagem de cura, né? Quando o nosso coração está cheio dessa mensagem, a gente compartilha. Em Lucas 15, Jesus contou as parábolas, é o capítulo das parábolas, ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, porque Jesus queria mostrar a importância que possui o homem diante de Deus. Então, a gente vê essas parábolas porque Jesus conta essas parábolas porque Ele quer nos dizer e nos ensinar a respeito da importância que Deus dá.
Então a boca fala do que o coração está cheio, porque se nós temos a noção do quanto nós estávamos perdidos, ou do quanto nós precisamos da graça de Deus, ou como Deus libertou-nos dos cativeiros, de prisões. Sabe, quando nós temos essa noção de quanto nós éramos perdidos, e nós encontramos uma oportunidade, uma porta aberta, sabe, nós encontramos um sentido para a nossa existência, nós encontramos uma identidade de filhos amados do Pai. Aí essa coisa transborda no nosso coração, aí a gente sente compaixão. Nós oramos pelas pessoas e não devemos orar meramente pela obrigação. É claro que nós temos obrigação, não vou dizer aqui para você que, se você não precisa orar se é a sua obrigação. Porque, por exemplo, um pai, ele precisa cuidar do filho, ele tem obrigação, sim ou não? Se ele se sentir desobrigado, ainda assim ele está desobrigado porque não se sente? Não, porque um pai, uma mãe não se deve mover pelo sentimento. Ele deve se mover também pelo sentido da responsabilidade. Então, às vezes, se a gente trocar, a palavra fica melhor, né? A responsabilidade do que a obrigação. E quando a gente fala de obrigação, e principalmente no mundo ocidental e na cultura de hoje, a gente já se espanta. Mas nós temos responsabilidades, né? Claro. Mas eu não quero falar da responsabilidade, eu quero falar desse espírito de alguém que foi encontrado, da alegria que sai da nossa boca em ter sido encontrada. Então, quando a gente foi encontrado, a gente sente essa compaixão. Jesus disse que nós devemos amar os outros, inclusive os nossos inimigos. E aí, semana passada, fomos ministrados aqui sobre a realidade do inferno, não é? É uma palavra dura, sim, mas se a gente não quer o inferno para nós também não devemos querer para os outros, né? A gente tem que ser igual, não pode ser igual Roberto Carlos, não, mandar todo mundo para o inferno, né? A gente tem que querer o céu e desejar que as pessoas vão para o céu também, porque o inferno é uma realidade terrível. É uma realidade terrível, não é brincadeira, como eu também postei nas redes sociais. Nas redes não, né, no Instagram. Então, a nossa mentalidade tem que ser essa, de se preocupar com as pessoas, de valorizar, ao ponto de querer o que nós tivemos, que foi esse encontro maravilhoso com Deus. Então, e a mensagem de Jesus é clara, a gente vê, assim, os rebeldes, os profanos, imorais, desviados, eles são tão importantes para Deus, quanto eu e quanto você. Deus os ama. Então, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente não se importa com as pessoas porque a gente não entende o valor que Deus nos dá. Não entende a profundidade que é estar perdido. Só alguém que desfruta do que é estar perdido, gente, ser achado. Eu me lembro que o Ângelo estava conosco, nós fomos em Nova York. E aí eu e Luiz Carlos, gente, a gente se perdeu naquele metrô de Nova York, meu Deus. Aquilo ali é uma linha de carretel, sabe? Uma trama de carretel. E aí a gente entrava no metrô, né? E a gente ia para um lugar, ia para o outro. Eu errei a estação. E aí eu entrava num lugar, entrava no outro, e eu saía no lugar, não é aqui, eu saía no lugar, não era aqui, eu saía no lugar, e não era aqui. E nós ficamos cerca de 3 horas andando no metrô de Nova York, entrava no lugar, numa estação e descia. E já tinha gastado Rio de Janeiro, porque toda vez que a gente passava, tinha que pagar de novo. Né? E por eu falei, não vou pagar mais não, estou perdida, eu não estou enganando ninguém. Enfim, e aí eu entrei, e eu estava perdida naquele lugar. E aí, de repente, eu falei, tive uma ideia, eu falei, vamos voltar ao começo de tudo. Vamos sair da origem, vamos voltar à origem. Eu falei, nós vamos andando até aquela estação que a gente chegou. E aí nós vamos contando e olhando, e aí vai dar certo. Gente, e aí nós fizemos isso, e aí definitivamente a gente entrou na estação certa. E quando a gente chegou lá na casa do Cristiano, que é o nosso amigo lá, que ainda morava em Harrison, né? Aí já estava o Ângelo e ele se preparando para sair, né, para ir atrás da gente, porque já era, nem me lembro, 10 horas da noite, meia-noite, sei lá que hora que era aquela. Né, ele já preocupado, já se preparando para ir buscar a gente. Naquela época, celular era muito complicado, né, ter lá, e a gente não tinha. Gente, eu fiquei tão feliz porque eu fui achada. Sabe, essa alegria de ser achada. Quem já se perdeu aqui e teve que se achar? Gente, meu Deus, é uma alegria, não é? É uma alegria quando você está sem direção, você não sabe para onde você está perdido num lugar.
E você encontrar, então, essa alegria que nós desfrutamos, né, e ela supera as nossas expectativas, supera a nossa alegria, nos traz, então, na nossa boca, essa expressão de alegria. Essa expressão que a nossa boca se enche de júbilo, né? E aí é muito bom essa sensação. E quando a nossa boca transborda disso, quando o nosso coração está cheio disso, aí a gente então transborda. Quando você sabe, hoje eu estava conversando com alguém, e aí, acho que foi a pastora Leandra, e ela disse que ela estava num lugar comprando determinada coisa, e a pessoa pegou a coisa e falou, gente, para que serve isso aqui? E ficou olhando e olhando, ela disse que ouviu aquela pessoa falando, e ela falou, eu posso te responder? Eu posso te responder para quê? Eu sei para que serve, eu sei como funciona. Não é legal isso? Quando você está perdido, né? Quando você não sabe o que fazer. Então, eu também sou assim, às vezes eu vejo umas conversas, né? Eu estou num lugar e a pessoa, e tal, fala, olha, aí eu me meto, e tem gente que nem gosta, né? E aí eu falo, olha, isso aqui, talvez você já viu, você sabe, isso aqui, assim, isso aqui, tal. Ou então, quando eu vejo uma coisa muito cara, a pessoa, nossa, eu falo, olha, lá no mercado tal está mais barato. Você já viu no preço lá? Eu estou comprando, a pessoa, lá no mercado está bem mais barato, se fosse você eu ia lá. Sabe, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então essa é a nossa motivação e tem que ser, essa é uma motivação nobre para a gente ser mensageiro de paz, amém? Mas a segunda é que nós temos uma mensagem a compartilhar. Ninguém fala se não tem o que falar. E se você não tem o que falar, é até melhor ficar calado mesmo. Mas nós temos uma mensagem que não é nossa necessariamente. E é uma mensagem nobre, uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo. Como disse o profeta Isaías, como disse o apóstolo Paulo. A palavra grega, que é traduzida como formosos, é horaios, que literalmente quer dizer tempo certo. Pertence àquela estação, hora certa. Como é bom, em um momento certo, uma palavra certa, não é verdade? Como é maravilhoso isso. Então, se a gente juntar aí o verso 14 e o verso 15 aí, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando da pregação do evangelho, e aí ele vai dizer exatamente isso, que aqueles que não conhecem as boas novas precisam conhecer através desse mensageiro de pés formosos. Pés formosos. Isso implica a gente estar no lugar certo, na hora certa, é a palavra pregada na altura certa que atinge o alvo. Queridos, nós somos portadores de boas novas, de boas notícias. Onde quer que nós fomos, nós devemos sim anunciar essas boas novas, apresentar essas boas notícias. Essa é a missão, a nossa missão, como tanto igreja quanto crente. Essa é a vontade de Deus para nós. Como nós cantamos aqui hoje, a salvação das nações depende da nossa obediência a essa missão. Então, Jesus é digno de tudo. Jesus é digno das nações. A recompensa do sacrifício do Cordeiro, ele é digno de tudo. Então, faz todo sentido a gente dizer que os pés são formosos daqueles que anunciam essas boas novas. Então, se em outro tempo era maravilhoso se ouvir a mensagem da restauração do cativeiro. Eu fico imaginando aquele povo no cativeiro há 70 anos na Babilônia, e de repente chega um mensageiro e fala, acabou o cativeiro, vocês podem voltar para casa. Sabe que alegria! Essa mensagem de boas novas. Sabe, de repente, alguém que está desempregado e chega uma mensagem, olha, você vai ser empregado a partir de hoje. É uma boa nova. São pés formosos, nós não recebemos más notícias de todos os lados. Existem muitos portadores de maldições, de más notícias. Mas nós temos a oportunidade, porque nós temos uma palavra de boa notícia para a vida das pessoas. E nós devemos nos sentir privilegiados por isso, amém? Somos privilegiados porque podemos ter pés formosos. Isso me faz lembrar de uma vez, eu não sou muito de sonhar, assim, sonhos proféticos, né? Eu sonho mais a sonho de barriga cheia mesmo. Mas eu me lembro que um dia eu sonhei
E eu já até contei aqui, mas vou repetir, não tem problema não. E eu sonhei que eu estava com uns sapatos, e os meus sapatos eram brancos, que brilhavam, como essa luz, assim, sabe? De tão brancos. E aí eu passava em algumas lamas mesmo, lama, e eu pulava aquelas assim, tchá, sabe? Bem legal, eu pulava aquelas lamas assim, com aquele sapato branquinho, e eu pulava aquelas lamas com aqueles sapatos brancos, brancos como a neve. E aí eu me lembrei desse texto, né, principalmente do texto de Efésios capítulo 6, falando do Evangelho, né, que são a preparação do Evangelho. Nós precisamos nos calçar com a preparação do Evangelho. Eu falei, Deus, eu quero me preparar mais, eu quero calçar mais, porque eu quero cada vez mais estar preparada com essa palavra, com esse Evangelho. Amém? Então, formosos são os pés. E essa é uma boa razão, uma razão nobre, uma motivação nobre, porque não só a boca fala do que o coração está cheio, mas nós temos uma mensagem de vida, uma mensagem de paz. E outra também que nós recebemos, e a terceira motivação, é que nós recebemos poder para compartilhar. A gente subestima o poder do Evangelho. Sabia disso que a gente subestima? Sabe por que às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes com o aparato do culto, com a música que a gente vai cantar, com as cadeiras que a gente vai sentar, né? Se quem canta, canta bonito, se quem prega, prega bonito, se quem, sabe? Porque a gente subestima o poder do Evangelho. Porque como foi pregado aqui hoje de manhã, às vezes a gente acha que o poder está nessas coisas. Se a pessoa vir para a igreja e não tiver uma cadeira macia, ela não fica. Se a pessoa vir para a igreja e não tiver uma pessoa que saiba cantar, ela não vai ficar. Se não tiver alguém que não saiba pregar, ela não vai ficar. Às vezes a gente subestima o poder do Evangelho. E nós temos essa autoridade, esse poder. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a gente subestima essa verdade, que o poder vem do alto. O poder vem do alto quando o Espírito Santo derrama sobre nós, quando nós buscamos a presença de Deus, buscamos ser esses testemunhas, esses pés formosos, esse atalaia, esse mensageiro, enfim, esse carteiro de Deus, qualquer coisa que você queira ser. Então, nós subestimamos que quando a gente se coloca nessa posição, a gente recebe do alto o poder para ser testemunha. Amém? Então ele enche, pastor, eu não sei como é que é isso, eu também não sei, eu só sei que foi assim. Mas há poder, há poder. Nós devemos crer que o Evangelho primeiro, e que poder é esse? Que ele é poder de Deus. O apóstolo Paulo, Romanos também, capítulo 1, verso 16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, ele é poder. Hoje mesmo nós conversando lá com o Vinícius, nós fomos almoçar, o Vinícius Zulato, que pregou aqui de manhã, e aí a gente estava falando de um escritor e pastor, né, que tem a igreja de Manhattan, chamado Timothy Keller, que nós lemos muitos livros dele aqui, inclusive recomendamos o ano passado, recomendo de novo, sobre o casamento, né, o significado do casamento, e outros livros maravilhosos que o Tim Keller tem. E aí ele disse que aqueles caras é apaixonado pelo Tim Keller, e falou, quando eu for aos Estados Unidos, eu vou na igreja do Tim Keller. Ele falou, pastor, eu já fui lá. Eu também sou fã do Tim Keller, fui lá na igreja dele. E ele compartilhou, disse que a igreja do Tim Keller é uma igreja extremamente, como é que fala, tradicional. Né? Ele disse, olha, o pessoal no órgão, né? A irmãzinha lá cantando, e uma igreja super tradicional, e a igreja lotada de jovens. Lotada, uma igreja com 10.000 pessoas, somando todos os campos. Eu falei, mas não tem um culto do jovem assim meio bagunçadinho? Não tem não, pastora. Mas bagunçadinho no sentido, né, animadinho e tal. Falou, tem não. Aí tem um outro culto, né, que tem, como Nova York tem uma cultura de jazz, o outro culto, a música toda, as músicas com ritmo de jazz, mas é uma igreja totalmente tradicional. E aí meu amigo nem queria ir. Ele disse, não quero ir nessa igreja, não. Está me levando para a missa, né? E aí ele disse que a partir do momento em que a palavra começou a ser compartilhada,
aquele rapaz foi sendo movido, ele falou, nunca entrei numa igreja para sentir tanto a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra tem poder, o evangelho tem poder. Então, nós precisamos entender isso, é poder de Deus, crer. Então, trata-se de uma força incomparável, é impactante, é o dínamos de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está falando no evangelho, é dínamos, é a palavra de Deus. Muitas vezes não tem poder porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada. A gente está pregando ciência, a gente está pregando outras verdades que são legais, mas não necessariamente poder de Deus. Então, a palavra de Deus é um dínamo. Transforma pecadores em filhos de Deus. Há algo mais poderoso do que isso, amém? Não tem. Então, creia no poder desse dínamos, desse dinamite que pode explodir, que vai explodir a vida de outras pessoas e a sua também. Então nós cremos, o evangelho é o dinamite de Deus que detona coração de pedra. Pastor, é porque você não conhece, pois a palavra de Deus é o dinamite que transforma o coração de pedra. Como disse também o profeta, acho que é o profeta Jeremias. Então eu vou transformar esse coração de pedra em coração de carne. Esse é o poder do evangelho. Eu quero saber qual é a outra ciência que faz isso. Outra ciência, e embora o evangelho não é ciência. Mas esse é o poder do evangelho. Há poderes que destroem, porém o evangelho é poder que salva. Amém? Então Deus manda poder, sim. O evangelho é essa dinamite de Deus. E segundo, a gente tem que saber que a gente recebe esse poder do alto, não é? E essa segunda parte aí do versículo, do capítulo 1 de Atos 1:8, ele diz assim, para que a gente recebe o poder? E a grande pergunta é essa, ok, pastor, o evangelho é poder de Deus. E para que a gente recebe poder? É para eu me mostrar que eu tenho poder, que eu sou poderosa? É para eu competir para você, para saber quem é que tem mais poder? Não, às vezes a gente recebe o poder, mas a gente não sabe o que fazer com o poder. E aí, para que é? E aí o Atos 1:8, ele fala sobre, não é esse Atos que está tocando aqui não, viu gente? É a Bíblia aqui. Tá? Ele também vai falar isso, claro, vai concordar. Mas ele diz que esse poder é para testemunhar, para nós testemunharmos. Descerei sobre nós o poder para serem minhas testemunhas. Então, é para testemunhar, é para trabalhar, é para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Não é para nós, não é para comparar, não é para competir, para saber quem tem mais poder. Então, é pelo mesmo motivo que o Messias foi ungido. E aí eu já citei aqui, Isaías 61. É mesmo poder, Jesus também foi ungido. E o profeta Isaías, nesse capítulo messiânico, e praticamente todo o livro, né, tem trechos messiânicos, ele diz, o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Para que você quer poder? Para você levar boas notícias aos pobres. Para que você quer poder? Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Para que o poder está sobre nós? Para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para que você quer poder? E aí ele continua dizendo, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Que dia é esse? Para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, e óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Você quer poder? Quer poder? Quem quer poder aí? E o poder que você tiver para isso aqui, ó. É para isso que Ele quer derramar poder nas nossas vidas. E o poder vem. E o poder vem. E quarta razão, é porque, além de tudo isso, por que nós precisamos ser motivados a ser mensageiros? Por último, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Veja o que diz o apóstolo Paulo também, Romanos capítulo 8, 17, ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Filho é herdeiro, sim ou não? Sim, todo filho é herdeiro do pai. E aí ele diz, herdeiros de quem? De Deus. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, nós somos
Jesus é o nosso irmão mais velho, não é isso que ele está falando? Então a gente herda juntamente com eles. E aí a parte B do versículo é triste, a gente não gosta de falar sobre tristeza, mas diz assim: se como ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Então, quando o mensageiro, gente, percorria grandes distâncias para levar as boas notícias à cidade, frequentemente, como é que seus pés chegavam? Quem já andou muito aqui? Quem já andou muito? Você chega com os pés cansados, né? Um dia todo de trabalho, às vezes você precisa descansar, às vezes você precisa de relaxar os seus pés. Dependendo do lugar, ou dependendo do tipo de calçado, você chega com os pés sujos, machucados, empoeirados pela longa viagem. Hoje a gente só anda de carro, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas essa é uma realidade de quem caminha. Então, quando o mensageiro percorria, às vezes ele chegava com esses pés machucados. A gente tem que entender o seguinte: quando nós somos cordeiros com ele, nós seremos glorificados, mas também muitas vezes os nossos pés serão machucados nessa jornada. Então é insano a gente achar que a gente não vai encontrar a porta na cara. É insano a gente não acreditar que a gente não vai encontrar rejeição, incompreensão. Muitas vezes esses mensageiros, ainda que levando boas notícias, como os profetas, eles não eram bem recebidos. Então, e o próprio Jesus, como mensageiro do Pai, de quem nós somos também co-herdeiros, estamos herdando com ele também foi rejeitado. Então, Jesus sabe e significa o que é isso, porque muitas vezes nós mesmos recusamos a sua oferta de salvação, nós rejeitamos a Deus e às vezes por muito tempo fizemos isso. Então, Jesus sabe o que é a dor da rejeição. Jesus sabe tanto que lá em Lucas 13, 34, ao lamento dele sobre Israel, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Então, Jerusalém matava os profetas muitas vezes que eram enviados para levar as boas novas. E Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então, assim também é o ministério dos missionários de pés formosos. Muitas vezes há desgaste. Muitas vezes, as pessoas não vão nos ouvir, não vão gostar da mensagem, uma mensagem de paz, uma mensagem de liberdade. Os próprios judeus, em sua maioria, recusou ouvir. Os judeus recusaram ouvir a mensagem que Deus anunciou a eles. Os próprios judeus rejeitaram Jesus, um coração endurecido, os ouvidos tapados. Os judeus rejeitaram a Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa: apesar de tudo isso, nada tira a formosura e o privilégio dos seus pés serem formosos. Eles podem estar machucados, mas eles sempre serão formosos diante de Deus. São pés formosos porque são pés que levam as boas notícias daqueles que estão esperando as boas notícias. Amém? É por isso que nós ungimos os pés aqui na semana passada, porque nós que estamos aqui, somos mensageiros de pés formosos. Fique de pé, e eu quero profetizar e enviar você. Semana que vem, dia 6, o nosso culto da tarde, culto da manhã, não será o culto onde nós fazemos o nosso evento ponte. O culto da tarde, nós estamos preparando um lugar, uma palavra, para aquelas pessoas a quem nós estamos sendo enviados. Aquelas pessoas em que os nossos pés estão sendo formosos para anunciar. Então, será no culto da noite, culto das 18 horas. Vamos preparar um culto maravilhoso. Nós vamos preparar um culto sensível a essas pessoas, uma palavra sensível a essas pessoas, a proclamação do Evangelho. E é por isso que eu quero enviar você. E aí, como nós vimos aqui, a Bíblia fala desses pés formosos e muitos outros trechos, como eu disse aqui, capítulo 6 de Efésios, a Bíblia fala dos pés. E a maioria dos ensinos sobre este tema fala a respeito de direção que a nossa vida deve seguir e sobre o propósito que Deus tem para nós.
E aí o apóstolo Paulo, como eu disse em Efésios, ele diz que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do evangelho. Isso faz parte da nossa armadura, como portadores da boa nova. Como que eu vou, pastora? Vista a sua armadura, calça o seu boot na preparação do evangelho, dessas boas novas, na simplicidade do evangelho. Onde quer que você for, apresente essa boa notícia. É possível. Diga às pessoas da possibilidade de uma nova vida, de uma estação nova na vida delas, e por isso uma estação vida, onde a palavra de Deus tem o poder de libertar, de transformar, de curar. É isso que nós vamos falar. A salvação das pessoas depende muitas vezes da nossa obediência, e não por uma mera obrigação, uma mera responsabilidade, mas porque nós estamos cheios de compaixão, porque também fomos amados assim. Você foi amado, e Deus espera que você faça isso também. Pés formosos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Eles não se apressam simplesmente para falar uma frase religiosa, mas estão preocupados em falar desse evangelho. E eu vou dizer para você que vai falar do evangelho, como nós falamos aqui, há poder no evangelho, e há um poder sobre você para pregar o evangelho. Sabe aquela pergunta que Maria fez ao anjo que foi enviado para dar notícia? Como eu vou ficar grávida? Como se dará isso se eu sou virgem? E aí o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. Quando você abrir a sua boca para pregar o evangelho, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Você crê nessa palavra? Não será você, não serão as suas palavras. Será um poder que vai fluir da sua boca, simplesmente porque você resolveu ser a pessoa que vai ser colocada na brecha. E a sua palavra, conforme diz Provérbios capítulo 25, verso 11, serão como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. Você pode imaginar isso? Maçãs de ouro em uma bandeja de prata. E aí as suas palavras serão medidas pela fé, esperança e amor, e vai gerar um impacto na vida das pessoas. Porque os seus pés têm o aroma da presença de Deus. Porque os seus pés são formosos. Porque não importa a rejeição. Porque não importa quando as portas estiverem fechadas, as pessoas não ouvirem o que você vai falar, e os seus pés continuarão sendo formosos, porque você resolveu ser um mensageiro de paz. Eu quero te enviar a cada um de vocês aqui, com uma oração, e aí sim nós vamos terminar este culto. Pai, essas pessoas que estão aqui são mensageiros, ó Deus, mensageiros de paz. Eles têm uma palavra do Senhor, porque os seus corações estão transbordando dessa palavra, dessa mensagem. Porque assim como eles foram achados, eles querem ensinar as pessoas a serem achados também. E sobretudo, Deus, porque há poder nessa palavra que eles ministrarão. E sobretudo porque eles estão cheios do teu poder. Porque a tua palavra garante que aqueles que recebem essa palavra serão cheias. E eles estão cheios, transbordando. Enche aqueles que não estão cheios. Enche-nos, Senhor, deixa Espírito. Enche-nos, ó Pai, a fim de que quando nós abrimos a nossa boca, assim como Pedro, as pessoas se arrependam, as pessoas compreendam, os seus ouvidos estejam abertos, não porque nós estamos pregando, mas porque há poder nessa palavra, e o teu poder desce e nos envolve. E eu quero enviá-los debaixo deste manto, debaixo dessa palavra, debaixo desta unção. Vão em paz, pés formosos. E onde você pisar, a planta dos seus pés, este lugar será bendito. Eu quero dizer uma coisa ainda mais.
comece pela sua casa. Hoje, quando você entrar na sua casa, saiba que os seus pés são formosos. E você vai chegar na sua casa, e você, ao pisar dentro do seu lar, você vai dizer: o governo de Deus chegou no meu lar. Porque os meus pés são formosos, são cheirosos. Os meus pés estão lavados, remidos pelo Espírito Santo de Deus. E há poder. Amém? Em nome de Jesus. Vamos em paz. Que o Senhor te acompanhe. O Senhor te abençoe e te guarde. E faça você resplandecer sobre ti o teu rosto. E te dê a paz e pés formosos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma semana de bênção. Estaremos aqui domingo.